Integridade. Integridade é a capacidade que a gente tem, ou a qualidade que a gente tem de nos tornarmos inquebráveis. Estudei uma matéria ligada à física, que tratava da dureza dos metais. Na aviação, você imagina você voando, e uma daquelas peças metálicas, desde o parafuso até a própria asa que compõe a aeronave, imagina quebrar. Está voando, quebra uma asa. Existe uma disciplina que é ligada à mecânica, chamada dureza dos metais. O metal passa por algumas provas de ensaio, para que a gente possa determinar que ele é confiável sobre qualquer situação, intempéries, gelo, pedra. Está voando, passa na nuvem. Nuvem é gelo, gente. Aí é um algodão. Não é gelo, é pedra de gelo. Tem algumas formações climáticas, sistemas, que a gente chama de cúmulos límbicos, essas nuvens pretas. São formações pesadas de gelo, tamanho de uma bola de sinuca, de uma bola de tênis, é gelo. Você imagina, você atravessa aquilo, e aquele metal que compõe a fuselagem do avião, ela não é capaz de resistir àqueles sacolejos. O nome disso é integridade. A integridade é a capacidade da gente permanecer fiel até o fim. E é sobre isso que eu quero ministrar, até o fim. Jesus, encerrando o seu discurso aos discípulos, ele diz que os últimos dias seriam muito difíceis. Os homens seriam amantes de si mesmos. Nação se levantaria contra nação. Os pais, filhos, iam chegar num ponto em que um ia trair o outro, entregar o outro. Haveria uma perseguição, e haverá uma perseguição tão terrível. Mas ele diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Em João 13, Jesus está sentado com os discípulos, ele vai morrer daqui a pouco. Ele vai ser levado para julgamento no Sinédrio, diante de Herodes, diante de Pilatos. E diz assim, em João 13, ele termina de lavar os pés dos discípulos, inclusive o de Judas, o traidor. E a Bíblia diz, amando-os, tendo-os amado, os amou até o fim. Essa é a história de um homem, que ele é impressionante. Eu recebi uma mensagem, eu acho que alguém destacou e mandou pelo direct do meu Instagram. E aí depois a Fabiola viu e mandou para mim, ou minha filha mandou para mim. Falou, pai, olha isso aqui, se você tivesse oportunidade de escolher um personagem da Bíblia, qualquer um, para você conversar durante 1 hora ou um dia, eu não lembro, não sendo Jesus, qual personagem você escolheria? Aí vem um monte de meme, né, que você vai lendo. Aí tem um que colocou, olha, eu ia conversar com Eva, ia perguntar, vem cá, você estava com tanta fome assim mesmo? E aí cada um ia conversar, até que alguém sugestionou assim, eu conversaria com Jó. Jó foi um homem que ele perseverou até o fim. Diz assim a palavra de Deus em Jó, capítulo 1, versículo 1, a respeito da integridade. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Essas 4 qualidades estavam dentro de um homem só: íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele é tão impressionante, porque Deus, ele vê tudo, e os olhos dele estão passear por toda a terra. Ele recebe a visita, Deus. De repente, quando ele olha no céu, quem está lá perto? Quem entra lá? O inimigo das nossas almas, Satanás. E Deus puxa papo com ele. De onde você veio?
Satanás diz, de passear pela terra e rodear por ela. A figura de Satanás, ela não tem centralidade nenhuma na Bíblia. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Ele está sempre na periferia. Ele está sempre em volta. Onde você vê? De rodear. Pedro diz, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa devorar. E Deus pergunta assim, mas peraí, viste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Essa é a história do homem íntegro, que vai experimentar dias difíceis. Jó 1:9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Deus dá tudo para ele. Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, e de tudo que ele possui? Deus protege ele, Deus protege quem ele ama, e Deus protege o que ele possui. Presta atenção. O mundo espiritual reconhece a proteção de Deus sobre a vida dos seus filhos. Existe uma percepção espiritual. Deus falou assim, já viu ele? Já viu? Satanás diz, eu vi, mas sabe por que ele te ama? Porque ele tem tudo. Ele continua, tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. Não fala para ferir ele. Ele propõe para Deus uma aposta. Vai lá, tira toda a alegria das coisas em volta dele, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Satanás, ele vai instigar Deus, como se Deus pudesse ser instigado. Satanás está dizendo para Deus assim, sabe por que ele vem à igreja? Sabe por que ele te ama? Sabe por que ele é fiel? Sabe por que ele entrega ofertas? Sabe por que ele entrega louvores? Sabe por quê? Você faz tudo. Olha a vida dele. A vida pessoal dele deu certo. A família dele deu certo. A história dele dá certo. Ele abre um negócio, um restaurante, dá certo. Vira uma cadeia de restaurantes. Ele abre uma indústria, dá certo. Ele abre um negócio, dá certo. Ele investe em ouro, ele ganha dinheiro. Ele investe em petróleo, olha, saiu petróleo desse buraco. Tudo dá certo, desse jeito. Qualquer um ia te adorar. Pergunta do livro de Jó é, e se tudo der errado? Até onde? Você vai até o fim, se tudo der errado. Se você não passar na prova, se você nunca for o gestor, o gerente, o diretor, se você nunca casar, se você nunca tiver um filho, se quem você ama nunca se converter, se você receber o não de Deus, não, eu quero ir para a terra da promessa, Moisés, você não vai não, fica aí, você não vai. Até onde vai a tua integridade? De verdade, até onde você é capaz de ir, se Deus te disser não? Aqui é a pergunta. Não, Deus só está dizendo sim para ele. Deus abençoa o corpo, a vida, a saúde dele, a família dele, os negócios dele. Aí é fácil adorar a Deus. Mas se Deus tirar tudo, e aí a tragédia vai encontrar com esse homem aqui, Jó. Jó 1, de 12 a 15, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui, é posse, está nas suas mãos. Apenas não encoste o dedo nele. Tira tudo que ele tem. Vamos ver se essa tua teoria está certa.
Vamos tirar o que ele possui. Vamos ver aonde está sustentada a sua alegria, a sua fé. A sua fé é assim porque você tem tudo, e se você perder tudo? Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, pensa na festa, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Isso aqui é um instrumento de força da agricultura daquele tempo. E os sabeus, ladrões, atacaram e os levaram embora, mataram a espada dos empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Aqui é Satanás. Mas a notícia que chega no ouvido de Jó foi que uma pessoa, me roubaram, aquele ladrão de sempre me roubou. A notícia, quando chega, houve uma ação espiritual, mas ele entende como algo natural. É comum, pastor, também, esses dias assaltaram alguém na minha esquina, levaram o carro, levaram a moto, levaram o dinheiro, foi uma saidinha do banco. Aqui, a tragédia atinge um homem íntegro. Nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando de um homem que é justo, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, alguém que Deus olha e aponta, e ele tira assim, do meio de todos, sabe? Aquela agulha no palheiro, Deus fala: peraí, esse aqui, olha para esse homem aqui. E aí, esse homem que tem tudo, ele vai começar a perder tudo. Jó, o livro de Jó é um dos livros chamados de livros poéticos. A Bíblia Sagrada não está escrita na ordem cronológica de acontecimentos do tempo. Ela é separada. Então a primeira parte fala da lei, princípios e lei, os 5 primeiros livros são os chamados Torá, os mandamentos. Quando Jesus fala assim, ele tem a lei, significa os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois desses livros vem chamados livros históricos. Ali dentro, a história daqueles livros históricos, ela é cronologicamente distribuída. Depois vem os chamados livros da sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. E depois os livros proféticos. Eles se levantam desde Isaías até Malaquias. A Bíblia estende o Novo Testamento, os 4 evangelhos, Atos, que é um livro histórico, as cartas paulinas, a carta de Tiago, de João, de Pedro, de Judas e o livro do Apocalipse. Esse é o resumo da Bíblia, que não está totalmente na sua ordem cronológica. Jó foi mais ou menos do tempo de Abraão. Isso está acontecendo mais ou menos no mesmo tempo em que Abraão, mais ou menos dentro da cronologia histórica. E aqui, bois e jumentos, era um instrumento, era o que levava a carroça, era o que carregava o peso. A parte, eu vou chamar de industrial, da vida de Jó, ele recebe uma notícia que perdeu. A clínica fechou. A escola que eu trabalhava pegou fogo, acabou. A minha fonte, a minha empresa faliu. Não existe mais. Aí vem o outro. Esse capítulo é muito difícil. O capítulo 1 de Jó, gente, é um capítulo que você fala: não, para. Aí vem uma outra notícia. Enquanto ele ainda estava falando, lembra da primeira má notícia? Vieram os sabeus, levaram os bois, levaram os jumentos? Acabou não. Chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus. Ó, o diabo fazendo a desgraça e colocando a culpa em Deus. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados. Foi algo tão impressionante, porque fogo sobe, você sabe disso. O fogo, ele não desce. Você coloca fogo e o fogo, a labareda, vem de baixo para cima. Aqui aconteceu o contrário. O fogo veio lá de cima. Ou seja, veio de Deus.
Fogo desceu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e fui o único que escapou para lhe contar. Pior do que isso, não é o ladrão e não é Deus, vem mais notícia triste. É um capítulo que você fala, não vai acabar. Calma, que vai piorar. Enquanto ele ainda estava falando, vem um terceiro. Já imaginou? Vem um WhatsApp atrás do outro, dizendo que aconteceu alguma coisa ruim. Para quem é um pouquinho mais velho, lembra de telegrama? Chega um telegrama, chega outro telegrama, chega outro telegrama, chega outro telegrama. É desgraça em cima de desgraça, ele vai provar aqui o terror. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os inimigos, aqui são os babilônicos, os caldeus, moram da Caldeia, é onde hoje é o Iraque. Vieram agora os inimigos, não são bandidos, é Deus, divididos em 3 bandos. Atacaram os camelos, os levaram embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que sobrei, tiraram meus carros. O camelo era como eles viajavam naquele tempo, as grandes caravanas de camelos. Na verdade, naquela região, dromedário. Se isso aqui aconteceu na Índia, seria camelo, mas dromedários. Aqui, ele perde mais um pouco, não acabou, Jó 1, 18, 19, enquanto ele ainda estava falando, gente, não para de chegar notícia triste. Chegou ainda outro mensageiro, disse, seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente, um vento muito forte. Agora foi a natureza. Foi o furacão Katrina, foi o furacão Milton, o último foi o Milton, foi Milton? Deixou um rastro de destruição. Foi o temporal de São Paulo. Foi esse que acabou, foi quando, ano passado, retrasado, uma chuva forte, trouxe deslizamento aqui em Santa Catarina, matou um monte de gente. Veio uma catástrofe, agora foi a natureza. Primeiro foi o ladrão, o segundo problema foi Deus, o terceiro problema foi o inimigo, já sabia que é meu inimigo, tinha que proteger dos caldeus. Agora não, agora é a natureza. Um vento forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Os filhos morreram. Esse é o quadro de perda de Jó. Todo mundo passa por isso. Um dia vão subtrair de você algo que você ama ou amava. Me roubaram. Roubaram minha alegria. Você roubou meus anos de vida, meus melhores anos. Você roubou a minha capacidade de crer com esperança. Você roubou meu dinheiro. Você roubou minha família. Você roubou meu emprego. Você roubou meu sonho. Você roubou meu ministério. Todo mundo passa por isso. Jesus diz que aqui na terra, os ladrões roubam e minam. O segundo problema está associado a uma desordem que se fala, de onde que veio isso? Como? Por que que Deus fez isso comigo? Por que o Senhor escolheu a mim? A impressão é que Deus pegou uma flecha do céu e apontou e falou, é Ele, eu vou acabar com a vida dela. Existe as experiências que a gente tem de inimizades. Jesus diz, quando vos perseguirem, falarem todo mal a respeito de vós, por causa de mim, alegrai-vos, grande é o vosso galardão no céu. A Bíblia fala que tem muita gente que odeia a gente só porque a gente é crente, só porque a gente ama o Senhor. Odeia. Odeia porque odeia de graça, eu não vou com a cara dele, eu não gosto de crente. E por último, a gente experimenta perdas naturais. O galho da árvore caiu em cima do meu carro novinho, sem seguro. Quando a gente fala sobre isso, a esperança dele vai embora, mas aqui ele perde muito mais. Ele perde o futuro dele, os filhos morrem. Os filhos que estão se alegrando, uma festa, festa de 15 anos. Festa de casamento. Festa porque eu passei de ano. Você fez festa porque passou de ano? Eu fiz festa porque senão meu pai me pegava de um jeito, eu tinha que fazer de festa mesmo.
Você fez festa porque teu time ganhou, porque você teve alguma razão, aniversário para celebrar, e estava em festa. No dia da festa, veio a dor. Esse monte de aflições da vida chegaram no ouvido desse homem. Olha a integridade, até onde você é capaz de ir. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Perdi meu pai em 2021. Pensa num homem assim que eu queria aprender mais com ele. Eu tinha chegado numa idade que eu falei: a partir daqui eu não sei mais ir. Eu preciso de alguém que foi adiante, eu preciso de alguém sábio para me ensinar outros passos. Porque até aqui eu sei andar. Até aqui eu cheguei bem, mas e agora? E meu pai morreu. Já está com o Senhor. Meu pai, eu ganhei ele para Jesus. A primeira pessoa que eu ganhei para Jesus na minha vida foi minha esposa. E em seguida, assim, ganhei meu pai. Meu pai entregou a vida a Jesus numa Páscoa de 1994. E no dia do sepultamento dele, pensa num homem corajoso. Ele entrava naquelas comunidades do Rio de Janeiro assim, como quem está entrando na sua própria casa. Trabalhava muito na área de ação social, ele se converteu assim, um homem muito de Deus, de Deus. E no dia do seu sepultamento eu ministrei essa palavra: Deus deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra de dor no meio da tragédia. Você adorar a Deus quando tudo dá certo, está aqui, eu sou campeão, subi no pódio aqui, ó. Sou o primeiro lugar, me dá minha medalha, me dá minha coroa, me dá aqui o diploma de honra ao mérito. Legal. Aqui ele adora quando absolutamente a vida dele desabou. De uma hora para outra, vem uma notícia, outra notícia, outra notícia, outra notícia. Ele não faz nem ideia do que está acontecendo. Ele está vivendo a vida dele, e Deus está tratando dos negócios da vida dele com Satanás. Ele nem percebe. Isso não está descortinado para ele. Ele adora a Deus. Gente, até onde você vai? De verdade, até onde a sua fé vai? Jó, ele faz a gente olhar numa perspectiva completamente diferente dessa que a gente tem recebido, a hipergraça. Gente, a vida é cheia de desafios. É entregue um pacote para a gente, embrulhadinho, com uma fita, e dá a impressão que tudo vai funcionar, que as correias, as correntes, as engrenagens nunca vão parar, nunca vai existir uma manutenção. Isso não é verdade. Jó mostra para a gente isso. Ele tem uma das experiências mais brutais, mais cruéis, porque agora, não só aquilo que ele perdeu, ele vai agora experimentar outra dimensão da dor. Jó 2, 3, 6, disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Presta atenção. Satanás não falou nada, ele ficou miudinho. Ele ficou caladinho, ele foi lá, tirou tudo de Jó. Jó adorou a Deus no dia da desgraça. Aí Deus chama Satanás para uma outra conversa. E aí? Está satisfeito? Está pensando que ele vai me adorar só quando tudo vai bem? Aí. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. E esse ano, em novembro, teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual. Essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando ele diz: eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. A liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade
que é oferecida para você. A imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro. As inscrições estão aqui no site www.institutoexodus.com. Você não pode ficar de fora. Você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui. Inscrições www.institutoexodus.com, de 7 a 9 de novembro. Vai ser uma bênção e eu te espero aqui em Curitiba. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem nenhum motivo, sem motivo. Pastor, por que isso está acontecendo? Porque foi comigo. Não existe motivo. Ele tem 4 amigos que seriam chamados algum tempo atrás, essa expressão perdeu o sentido, amigos da onça. Amigo da onça é aquele teu amigo que te entrega, talvez presente de grego, seria uma expressão mais notória. É alguém que diz que vai te ajudar, mas puxa o teu tapete. É alguém que vai te ajudar, mas enfia a faca nas tuas costas. Ele faz beldade. Eles se juntam para dizer assim: Deus só pune quem está em pecado. O outro diz: Deus puniu você, ele se defende, não estou em pecado. Então você está escondendo algum pecado. Pecado é secreto. Tem outro que diz: não, você recebeu o castigo e você mereceu. Bem feito. Esse homem aqui vai sofrer na sua própria carne agora. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele, me instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Por que está acontecendo? Não sei. Eu não sei. A gente não tem resposta para tudo. Quando aquela mulher que o filho tinha morrido vem para os pés do profeta Eliseu, ela se joga. Eliseu, por que isso aconteceu? Ele diz: não sei. A gente não sabe tudo. Tem coisas que não tem resposta. A gente vive pela fé. Por que é assim? Não sei. Não é falta de sabedoria, mas existe aquilo que é revelado aos homens, aquilo que está oculto aos homens. E aqui ele continua: pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a tua mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará. Aqui o quadro virou, porque ele vai ficar cheio de úlceras. A vida dele agora, a dor dele emocional, de perder tudo, a dor dele é tristeza. Gente, ele já estava ligeira emocional, ele estava no ralo, ele era o homem mais rico da região, ele era conhecido porque os seus rebanhos estavam espalhados, ele era dono dos negócios, que todo mundo dizia: olha, Deus faz ele prosperar. Ele já estava com a vida completamente destruída, sabotada. Agora, você vai sentir outro tipo de dor. Vamos aprofundar essa ferida. Vamos apertar mais. A mandíbula agora vai te mastigar muito mais forte. E aqui, ele vai experimentar uma enfermidade terrível. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, Jó 2, 7 a 9. E afligiu Jó com feridas terríveis. Não é que ele teve uma gripezinha, uma dor de garganta. Ele está com otite, doutor. Pega um remedinho aqui no meu ouvido. Está com febre. Tadinho, está com uma dor aqui entre os ossos. Aqui o nome da ferida é ferida cruel, terrível, 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 mas não é qualquer ferida, é uma ferida da sola dos pés ao alto da cabeça. Dói o quê? Dói o mindinho, dói o anelar,
dói o dedo médio, dói a mão, dói o cotovelo, dói o ombro, dói o joelho. Junta tudo, bursite. Me dá o nome das doenças aí, glaucoma. Dá o nome das doenças horríveis que te machucam. Ele estava. Está só no pé ou da cabeça. Então, apanhou um caco de louça com o qual se raspava. Devia tirar aquilo que estava com pus. Sentado entre as cinzas, vai piorar. A única pessoa que está do lado dele, a única sobrevivente da família. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a tua fidelidade? Amaldiçoe a Deus e morra. Minha mulher me deu um incentivo aqui. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Na versão antiga que eu decorei, tu falas como louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Até onde está indo a tua aliança com Deus? De verdade. Até onde vai a tua fidelidade com Deus? Esses dias, eu encontrei com alguém que, membro da igreja. Não, estou em tal igreja. Eu falei: o que aconteceu? Gente, por causa de um beliscão, de uma decepção, por causa de um problema no trânsito, foi embora da igreja. Sem brincadeira. Aí eu falei: mas por que você não vem então para o trânsito para ajudar a gente? Não, esse não é meu ministério. Quer dizer, ele dá nota para o louvor, para a pessoa que sobe para fazer o momento de dedicação, para quem ora, para quem prega, mas ele não faz nada. E quando não sai do jeito que ele não vem mais, não gostei desse bolo. Não volto mais aqui, gente. Isso aqui não é restaurante. Isso aqui é uma igreja. Todo mundo trabalha junto. E por causa de uma discussão de trânsito, que ele queria colocar o carro de um jeito, não queria colocar do outro. A pergunta é: até onde vai a tua fidelidade? Aqui ele fala, é na alegria e na tristeza. Casamento, na alegria e na tristeza. A história do casamento da alegria, que você acha que só tem tristeza antes, é a Branca de Neve que comeu a maçã envenenada, é a Bela Adormecida que espeta o dedo numa agulha. O problema está antes. Aí fala assim: viveram felizes para sempre. Gente, não é a realidade. A gente passa por dias bons e por dias ruins. Ele fala: aceitaremos só os dias bons? Eu aceito o bom dado por Deus e o mal. Esse homem é impressionante. Aqui, o livro de Jó dá uma virada. Jó tem 42 capítulos. Aqui ele fala: ainda eu vou ficar com Deus, diga, até o fim. Mesmo que tudo dê errado, ainda que ele me mate, eu vou confiar nele. Vou te dar aqui, rapidamente, 7 passos da fidelidade. Número 1, todo fiel vive pela fé. Jó 8:20. Esteja certo que Deus não abandona as pessoas íntegras, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar grito de alegria. Está chorando? Deus vai fazer você rir. Você está lamentando? Você vai dar glória a Deus. Deus não abandona a gente quando tudo é errado. Não abandona. No dia da tua zanga, estou zangado com você. Eu estou triste com Deus. Deus não abandona a gente nos dias difíceis. E Deus está com a gente não só para os dias que a gente celebra, porque Ele está celebrando a Deus, porque Ele tem tudo. Mas quando Ele perde tudo, Ele também celebra a Deus. O justo, o fiel, vive pela fé. Número 2, o fiel sabe que Deus vai restaurar. Jó 11:16, você esquecerá. Esquecimento é amnésia. Esquecerá as suas desgraças, lembrando-se apenas como águas passadas. Aquele passado não me machuca mais. Aquela lembrança não dói mais. O que foi isso? Uma cicatriz. Dói? Não, não dói. Você faz piada.
Quando é que você sabe que você está curado? Pastor, eu pequei. Aí vem aqui dar testemunho, dar risada. É quando você faz piada das suas vergonhas, aí você está curado. Quando você conta para todo mundo suas derrotas e acha, oh, que legal. Gente, que burrice que eu fiz, que loucura que eu cometi. Mas veja, você vai se lembrar delas. Elas não vão mais doer. Águas passadas. Deus, Ele vai restaurar. Número 3, o fiel nunca se dá por vencido. Jó 14, 7 a 9, nós cantamos essa canção. Lembra que isso aqui é um livro poético? Porque é a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos, os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, aos cheiros das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. A árvore foi cortada. Tem uma canção que diz, existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor. Águas, é o cheiro das águas. Sabe quando você está em casa? Mamãe falava assim, tira a roupa da corda, porque vai chover. Vinha aquele cheiro da chuva, o vento, ele traz, a água já caiu lá, e levantou a terra. E o vento que está trazendo a chuva, traz aquele cheiro de terra molhada, é o cheiro de chuva. A umidade, sabe a umidade? A umidade chega, parece que morreu, a árvore foi cortada, mas aí, aquela árvore cortada é semente para uma árvore nova que vem aí. O fiel, eu posso estar morto, Deus vai me abençoar. Isso, Deus, o fiel sabe que Deus vai vingar a sua dor. Aqui, Jó está muito entristecido, porque os 4 amigos dele, eles estão culpando, gente, é colocar sal na ferida. Ele já está carregando o peso de estar com o sofrimento da vida dele, e tem gente acusando ele de ser o causador do problema dele. É porque você lê pouco a Bíblia, é porque você não veio no culto de oração, é porque você não jejuou esse ano. Isso está acontecendo porque você está em pecado, está acontecendo porque você está merecendo. Olha para o pastor, esse não é o Evangelho de Jesus, sabia? Eu não estou falando para você que o pecado não produz desgraça, produz. Mas quem está de fora não pode exercer nenhum julgamento sem compaixão e misericórdia. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor está vivo, Ele vive, e que um dia, por fim, se levantará sobre a terra. Esse é o primeiro texto, muito claro, mas muito claro na Bíblia, trata da ressurreição de Jesus e da nossa. E depois que o meu corpo estiver decomposto, ainda assim, em meu corpo, verei a Deus, e o verei por mim mesmo, sim, o verei com os meus próprios olhos, meu coração muito anseia por esse dia. Vocês estão me vendo aqui derrubado? Vocês viram que eu perdi tudo? Vocês estão vendo aqui o que aconteceu comigo? Vocês viram o que aconteceu com a minha vida financeira? Viu o que aconteceu com a minha empresa, com meus negócios, com a minha família, com o meu casamento, com minha filha, com meu filho? Estão vendo? Estão vendo que eu estou doente, estou aqui na UTI, eu estou aqui, ninguém quer chegar perto, sou um leproso, está vendo? Meu Redentor vive. E no final, eu vou ver Ele com os meus olhos. O fiel, número 5, deixa Deus ser Deus. Jó 34, 33, se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Eu queria muito que você pensasse nisso. Eu não aceito isso. Não, se você não consegue aceitar o que Deus faz, como é que você espera receber aquilo que você quer? Deus diz não. A gente tem que aprender que o não de Deus é bom, gente. A gente bate o pé, faz beicinho, fica de bico, fica de trombo. O não de Deus
satisfaz a gente com o melhor de Deus. Você deixa teu filho beber veneno? Deixa? Não. Você deixa quem você ama se automutilar, se autoferir? Você faz isso? Qualquer pai é responsável. Jesus diz: vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Deus disse não para Paulo, já preguei isso aqui. Tira o espinho na carne. Não. Tira. Não. Por favor, tira. Não, tiro. Esse espinho aí é bom para você. É bom. Por quê? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, passa de mim esse cálice. Não. Não passo. Você vai ter que engolir isso aí. Deixe Deus ser Deus. Número 7. O fiel experimenta intimidade. Jó 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha, eu estou ouvindo alguém gritando lá fora e eu não sei quem é. Aliás, eu sei quem é, mas eu não consigo ver. Tem gente, olha para o pastor aqui, que Deus vai ter que tirar tudo dele, para ele poder ver a Deus. É por isso que há um ditado no meio dos crentes que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviram isso? Não é bíblico não, gente, mas é o que está escrito aqui, sabia? Jó tinha tanta coisa, ele tinha uma montoeira de coisas, de riquezas, ele tinha uma montoeira de fazendas, de gado, de camelos, de filhos. Ele tinha tanta coisa, ele não conseguia enxergar Deus. Deus, espera aí que eu vou resolver o problema. Deus tira tudo. Aí ele fala: agora eu estou te enxergando. E por último, existe recompensa. E o Senhor, como eu gosto dessa, gente, tem umas palavras assim que me deixam tão aleluiados. Virou o cativeiro, virou o jogo. Deus, espera aí que eu vou resolver. Deus virou a mesa. Quando Jó orava pelos seus amigos, lembra os amigos que estavam acusando ele? Espera aí que eu vou orar por vocês. E o Senhor acrescentou em dobro. Ele já era rico, multibilionário, não sei como é que chama. Ele vai ficar com o dobro. Tudo quanto Jó antes possuía, ele recebe o dobro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele perdeu tudo com 40 anos. Aí dos 41 anos em diante, estou dando aqui, não sei quanto tempo ele viveu, ele conseguiu experimentar tantas coisas melhores. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi, 1000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Conta que as filhas deles eram mais bonitas do Oriente. Ó, pastor, fica firme até o fim. Não deixa a tua fé desistir. Não deixa os problemas fazerem você desanimar. Não deixa que as perdas coloquem no teu coração uma dúvida a respeito de que se Deus te ama ou não te ama. Não deixa que aquilo que você acha que é bom para você, para sua família, não deixa. Coloque Deus, ou o amor de Deus, sob júdice. Não desconfie de Deus. As coisas ruins vão acontecer. Sabe o que você vai dizer? Deus deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor. A gente vai ter experiências tristes. Gente, por trás desse homem aqui que é pastor de vocês, experimentei muitas coisas tristes. Muitas coisas. Eu já chorei de perder força. Já tem hora que você não tem vontade assim de chutar tudo pro alto. Você já teve essa vontade? Já teve? Eu não tenho não. Tenho não. Acho que eu sou teimoso. E quando isso passa pela minha cabeça, eu falo assim: não, eu vou ficar até o fim só de raiva. Não tem criança que fala isso? Só de raiva? Eu vou ficar até o fim. Essa tem que ser sua palavra com tudo. Com o teu amor a Deus, com os teus sonhos, com aquilo que você espera do futuro. Vamos orar? Pode ficar em pé, vamos orar.
Você está no segundo culto de hoje, às 11, tem mais, às 16, 19. Deus falou com você? Deus fala um monte comigo, tem tanto. Acho que eu ficava pregando hoje aqui até umas 4 da tarde. E eu tenho que, o amor em porção tem que servir almoço para a gente. Vou convidar vocês, saiam dos seus lugares. Nós vamos cantar a canção que eu pedi. Podemos cantar? Queria que vocês todos viessem aqui à frente. Pega na mão de quem está do seu lado. Vamos ficar juntos até o fim. Vem aqui. Deus é a fonte. Feche teus olhos. Conta para Deus aí que você está que nem uma árvore cortada. Conta para Deus. Fala para Deus das tuas perdas, das ameaças. Conta para Deus que te roubaram. Você tem que ser sincero. Deus, Ele ama a verdade no íntimo. Conta para Deus aí, tiraram o que era teu, cometeram injustiça contra você. A impressão que você teve foi que Deus cutucou uma ferida em você. A impressão que você tem é que a vida é cruel, que teus inimigos se levantam. Conta a verdade para Deus. Deus, Ele te ama. Não existe um julgamento de destruição sobre você. Deus quer te salvar. Conta para Deus o que foi retirado de você, da sua casa, da sua família, a doença que está dentro de você, a doença que está dentro da sua família. Conta para Deus isso. Pai querido, em nome de Jesus, essa manhã, Pai, nós estamos aqui à frente, estamos reunidos para dizer ao Senhor que nós vamos com o Senhor até o fim. Até o fim. Até o fim. Nós não vamos parar diante das tragédias. Nós não vamos desistir diante das derrotas e das perdas. Nós não vamos abandonar o caminho que o Senhor entregou para cada um de nós. Nós não vamos deixar de crer. Senhor, nós sabemos aqui, e nós repetimos como Jó. Eu sei, nós sabemos, Senhor Deus, o nosso Redentor vive. Ele vai nos vingar. Ele vai tirar a vergonha. Ele vai restaurar o que foi perdido. Ele vai trazer o dobro. Ele vai fazer com que a nossa história, no final, seja ainda melhor do que era no início. Nós aqui deixamos e te pedimos para o Senhor ser Deus da nossa vida. Senhor, nós te convidamos. Senhor, seja Deus, dirige a nossa vida. Queremos confiar no Senhor. Queremos declarar que o nosso coração confia. O Senhor tem planos de paz e não de mal. Só tem um lugar que vai nos levar e nos tirar desses mares de aflição. Senhor, nós queremos entregar nossos sonhos a Ti. Entregamos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade, porque nós vamos com o Senhor até o fim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Diga aí para Deus: eu vou até o fim. Diga: eu vou até o fim. Diga: eu vou até o fim. Em tuas águas eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você que visita Bom Retiro, você está na casa do seu pai. Não, aqui não tem cerimônia. Você chegou aqui, chegou na casa do seu pai. Você que não é membro e quer ser membro, que atrás tem um QR Code, vai ficar aqui ligado. Pega a sua câmera, entra aqui. Você que é de fora da igreja, está vindo de outra cidade, está vindo para Bom Retiro. Aqui você vai ser dirigido para 2 caminhos, um para a integração e outro para o batismo. Se você ainda não participa das células, o movimento de célula está pegando fogo, você não pode ficar de fora, amém? Deus abençoe sua vida, levante suas mãos. Eu te abençoo, eu abençoo você para sempre. Eu te abençoo
uma bênção que não pode ser recolhida, não pode ser retirada, não pode ser impedida, uma bênção que fica para sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre, amém? Deus abençoe, levante sua mão, fala assim: tchau pastor, boa semana gente, Deus abençoe.